aí é assim ou conhece um amigo desse jeitinho? Qualquer corridinha, subida de escada, qualquer esforço maior e já tá todo esbaforido, frequência cardíaca lá no alto. A pessoa segue treinando ou para? Isso é grave. Tem como melhorar? E como é que faz para melhorar? Tudo isso eu te respondo agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre-docente pela USP e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Quer saber mais sobre minha rotina, meus treinos e conteúdos com vídeos curtos? Me segue lá no Instagram. Bom, pessoas sem problemas de saúde, cuja frequência cardíaca sobe muito e muito rápido com esforço físico, na verdade, tem algo que chamamos de síndrome da deficiência aeróbica. A síndrome da deficiência aeróbica é um dos problemas atléticos mais comuns e talvez você nunca tenha ouvido falar sobre ela até agora no Fala Lu. Já vale um like aqui para o nosso vídeo. Mas calma, essa síndrome não é uma doença, mas um termo que foi cunhado pela primeira vez pelo Dr. Phil Maffelot na década de 80. E aí? Tem algum risco? De certa forma, sim. Quando as frequências cardíacas são persistentemente altas durante períodos longos de tempo, aumenta-se risco, por exemplo, de desenvolvimento de overtraining, da pessoa ter uma lesão relacionada à corrida e, além disso, ter uma frequência cardíaca próxima da zona anaeróbica. Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho o que é essa zona. Na maioria das vezes, simplesmente não é algo eficaz para melhora a longo prazo na atividade física. Em casos raros, pode até ser um sinal maior de algum problema de saúde. Por isso, eu destaco aqui, tem que sempre fazer uma avaliação médica antes de começar a prática esportiva. Temos vídeos sobre isso, vou deixar para vocês na descrição, depois vocês assistem. Antes de mais nada, vai começar a treinar, faz primeiro a avaliação médica. O médico te liberou, você tá saudável, coração ok. E ainda assim, você pode ter essa tal deficiência aeróbica. A síndrome da deficiência aeróbica é comum em novos praticantes de atividade física de endurance. Quem começa a correr, pedalar, praticar triatlon, mas também em pessoas que faziam esses esportes, mas ficou parado por um tempo. E também pode acontecer em pessoas que são ativas, que são praticantes de outros esportes e atividades, mas que envolvem principalmente força. Por exemplo, quem faz musculação, mas não faz atividade aeróbica. Agora, a boa notícia é que dá para resolver o problema. Sim, no fim do vídeo eu vou te dar todas as estratégias para se livrar desse mal. A síndrome da deficiência aeróbica pode ser simplificada como uma falta de aptidão aeróbica. Pessoas que são sedentárias ou esportes baseados em força, como por exemplo lutas ou só musculação, têm um metabolismo aeróbico subdesenvolvido. E aí vai ter deficiência para fornecer oxigênio aos músculos quando eles precisam fazer um trabalho duro com períodos prolongados de tempo. E o resultado, então, é uma frequência cardíaca que dispara mesmo em intensidades baixas, mesmo com pouco tempo de treino. Atletas de esportes que exigem só um preparo mais de potência, de força anaeróbica, também pode ter um subdesenvolvimento do sistema aeróbico. Isso em pessoas que são atletas e que têm sistemas anaeróbicos altamente desenvolvidos. Pode acontecer, por exemplo, em alguns atletas de crossfit, que fazem muito HIIT e que fazem esportes baseados em explosão e tiros curtos, como basquete, handball, e não fazem atividades aeróbicas de baixa intensidade por períodos mais prolongados. Então são pessoas que têm um VO2 máximo até alto, que têm capacidade de sprint, de tiros bons, porque tem uma boa capacidade anaeróbica, mas também tem o coração disparado quando vai fazer uma corridinha. Vou explicar um pouquinho para vocês o conceito de limiar aeróbico, que é aquele ponto onde você começa a se exercitar, exigir mais do seu sistema cardiovascular, porque você precisa aumentar a oferta de oxigênio para os seus músculos que estão lá se contraindo. Tem como medir esse ponto, esse limiar aeróbico, através de trocas gasosas ou através da medida do lactato. E o limiar aeróbico ocorre no ponto em que o lactato sanguíneo começa a subir acima dos níveis normais de repouso, que é em geral de 2 milimols por litro. Vamos mostrar para vocês então, aqui nesse gráfico, que é um gráfico que é resultado de um teste ergospirométrico ou um teste de lactato e que mostra pra gente o que é o limiar aeróbico e o limiar anaeróbico, o LT1 ou L1, LT2 ou L2. A linha de baixo
está sempre relacionada à intensidade. Então, na corrida pode ser medido em pace, né, em ritmo. No ciclismo pode ser medido em potência, mas também pode ser dito como a frequência cardíaca. Essa linha vermelha é a nossa frequência cardíaca. E aqui a gente tem o primeiro limiar, que é o limiar aeróbico, e aqui o segundo limiar, que é o limiar anaeróbico. Então, quando a gente começa a atividade física, a nossa frequência vai subindo, nossa demanda de oxigênio aumenta e a gente atinge o primeiro limiar, que é o limiar aeróbico. A partir daí, a gente tem essa fase entre os dois limiares, que é principalmente de atividade aeróbica, consumo de carboidrato para produção de energia. E depois do limiar 2, a gente passa para uma atividade que aumenta a porcentagem de atividade anaeróbica e VO2 máximo. A partir desse ponto, a gente chega lá no nosso VO2 máximo, que é acima do limiar 2. Mas hoje a gente vai falar aqui do limiar 1, que é o aeróbio, que é o que está relacionado a essa deficiência. Um parêntese aqui, tem muita gente que fala em treino em 3 zonas. Quando a gente fala em treino em 3 zonas, a zona 1 é antes do limiar 1, a 2 é entre os dois e a 3 é acima do segundo limiar. A gente tem um vídeo antigo sobre isso, eu acho que está na hora da gente fazer um vídeo novo sobre essas zonas. Coloquem aqui nos comentários se vocês quiserem, a gente faz um vídeo novinho sobre zonas de treinamento, que é um assunto super interessante. Um dos maiores problemas que a gente vê em atletas que começam a treinar, pessoas que começam a praticar atividades aeróbicas, é que esse limiar 1, o limiar aeróbico, é muito baixo. Aumentar esse primeiro limiar é buscar capacidade aeróbica. Por quê? Vamos olhar aqui no nosso gráfico. Se a gente tem esse limiar muito baixo, quando a gente está ainda numa intensidade, por exemplo, de corrida ou de pedalada baixinha, baseado aqui na nossa linha, a nossa frequência cardíaca já sobe muito e a nossa sensação de esforço também vai ser muito alta. Então, a ideia é empurrar esse primeiro limiar, então levar esse primeiro limiar mais para frente em intensidades de treinamento um pouco mais altas, com a frequência cardíaca mais baixa. Aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico de uma pessoa altamente treinada. Então, o limiar aeróbico dela está lá em cima, ela pode fazer muita força, está num ritmo muito alto, com uma frequência cardíaca ainda bastante baixa. Esse atleta que tem um limiar bem alto, aeróbico, vai conseguir trabalhar mais, por mais tempo, antes que o lactato sanguíneo comece a acumular. Ele tem essa zona intermediária mais para frente, ou seja, com intensidades mais altas, e por isso são atletas que conseguem correr maratonas, ultramaratonas, no ritmo alto, com frequência cardíaca não tão alta e com ótimos resultados. Bom, eu diria que a grande maioria da população sofre em algum grau de síndrome de deficiência aeróbica. O sistema aeróbico simplesmente não está à altura dessa tarefa porque ele raramente foi solicitado, ele não está treinado, mas felizmente, este não é um problema sem solução. Não é porque você está tentando começar a pedalar, tentando começar a correr e seu coração está sempre na boca, você está esbaforido, que você vai desistir. Porque tem como reverter a síndrome da deficiência aeróbica. Mas então, como é que você vai ter certeza que você tem essa síndrome? Bom, o único método verdadeiro de testar o limiar aeróbico e limiar anaeróbico é no laboratório, num teste ergospirométrico ou de lactato. Custa caro, não está acessível para todo mundo, então aqui a gente vai trazer 3 métodos bem simples para estimar se você tem um problema de deficiência aeróbica. Teste número 1 é o teste da conversação. A gente pede para a pessoa realizar o exercício cardiovascular que ela quer praticar, remo, corrida, caminhada, ciclismo, e se ela não conseguir, durante a atividade, manter uma conversa normal, quer dizer que ela está acima do seu limiar aeróbico. Então, se a pessoa está correndo bem levinho, ela não consegue falar, a gente já sabe que ela passou do limiar aeróbico. Teste número 2 é o teste da respiração. Mesma coisa, a gente pede para a pessoa fazer o exercício que ela quer praticar, remo, corrida, ciclismo, etc. E ela tem que conseguir respirar confortavelmente pelo nariz, com a boca fechada. Se isso não for suficiente, quer dizer que ela não está conseguindo entregar a demanda muscular de oxigênio, ela está acima do limiar aeróbico. E o último teste é chamado método MAF, que é para descobrir a frequência cardíaca sem estar lá no laboratório, que é o jeito ideal. Aí você vai precisar de um monitor de frequência cardíaca, pode ser a fita, pode ser até um relógio que marque de forma fidedigna. Esse método é lá da década de 80,
foi idealizado pelo Dr. Phil Malefone e ele propôs uma fórmula muito simples, que é subtrair a sua idade de 180. Tem um monte de crítica, nem sempre preciso, então se tá calor, isso muda, se tá frio, se você tá cansado ou não tá cansado, tem várias coisas que influenciam. Mas acho que dá para usar para ter uma ideia quando a coisa ficar muito longe do cálculo. Se você tem, por exemplo, 40 anos, 180 menos 40, 140, sua frequência deveria estar em torno de 140 ou abaixo, para você estar abaixo do limiar aeróbico. Começou a correr, tem 40 anos, a frequência já bateu 160, já sabe que está acima do limiar. Então eu acho que dá para usar esse método considerando valores com alguma margem de erro, mas é uma estimativa que serve para ser considerada. Sugiro associar os 3 testes, né? Começou a correr, não consegue conversar, não consegue respirar pelo nariz e a frequência está longe dos 180 menos a sua idade, saiba que você está acima do limiar 1, você provavelmente tem uma síndrome da deficiência aeróbica se você está com muito desconforto num ritmo que deveria ser leve e confortável. Então agora a parte mais interessante desse vídeo, que é o que fazer se você fez esse teste e você de fato está em deficiência aeróbica. Uma vez que entendemos que a frequência cardíaca persistentemente alta é causada por uma deficiência de treinamento aeróbico, de limiar aeróbico muito baixo, a solução é uma enorme quantidade de treinos aeróbicos fáceis de baixa intensidade. Como o sistema aeróbico está subtreinado nesses atletas, a gente precisa treinar. E como que a gente faz isso? Atividades de baixa intensidade por um tempo mais prolongado. Sugestões: treinamento cruzado de demandas aeróbicas. Então, por exemplo, a pessoa ainda não consegue correr. Toda tentativa de corrida, o coração explode, a frequência cardíaca fica lá no alto. Começa pedalando, começa fazendo deep running, que é a corrida dentro d'água, e começa a trabalhar o sistema cardiovascular usando qualquer outra modalidade que você consiga fazer por um tempo prolongado até conseguir correr com a frequência mais baixa. Outra dica é intercalar corrida e caminhada. Isso é muito utilizado pelos treinadores de corrida para quem está começando. E aí você pode controlar pela frequência cardíaca ou já fazer um planejamento para que você não estoure o seu limiar. Antes disso acontecer, você começa a caminhar para conseguir fazer um treino de duração um pouco mais longa, que é um melhor jeito para estimular o seu L1. A chave dessas sessões é a intensidade. A gente precisa manter tudo em esforço Z1 ou Z2 para construir uma base aeróbica sem sobrecarregar o sistema anaeróbico. Então, nesse momento, a gente não quer estimular em nada o anaeróbico, só trabalhar o aeróbico. Então, fazer o máximo possível de baixa intensidade é o ideal. Posso que vocês já estão se perguntando, mas Lu, por quanto tempo eu vou ter que ficar nessa base, nesse treinamento fácil, sem intensidade, focado aí nos treinamentos Z1, Z2? Bom, depende muito da onde você está começando, mas a resposta é que não existe atalho e pode sim levar desde algumas semanas até alguns meses para construir uma base de endurance suficiente para suportar treinamentos de maior intensidade. A gente mostra aqui na pirâmide que quando você consegue aumentar essa base, aumentar a sua capacidade aeróbica, aí o detalhe é trabalhar VO2, melhorar seu processo na intensidade. Então precisa ser paciente. Imagine que seus músculos estão aumentando aos poucos o número de mitocôndria dentro de cada célula muscular. Isso não acontece do dia para a noite, isso é um processo. Precisa aí de algumas semanas para que seu músculo fique cheio de mitocôndria, fique muito mais capaz de produzir energia de forma aeróbica, ou seja, com oxigênio e carboidrato, para permitir que você transite aí por Z2 em longos períodos. Algumas dicas simples, então, até para quem já treina há algum tempo, mas percebe que poderia melhorar o seu limiar aeróbico. Adicionar mais corridas zona 1 e Z2 na sua semana de treinamento. Reduzir o ritmo das corridas fáceis para que elas sejam realmente fáceis. Tem muita gente que acha que está em Z2, mas já está em Z3. E aí é legal até fazer o teste ergospiro mesmo lá no laboratório e não ter medo de andar se for necessário. E considerar nos treinos de intensidade, treinos de VO2, às vezes diminuir os estímulos. Então, se é para fazer 10 de 400, muda para 6 de 400. Conversa com o seu treinador. Ele vai conseguir ajustar a sua planilha se você percebe que essa é uma deficiência que está te prejudicando. E você vai perceber que ao longo das semanas,
para aquele mesmo ritmo que antes seu coração estava 160, estava 150, agora ele vai estar 140, 130 batimentos por minuto. Então, esse é o principal sinal de que você está trabalhando e mudando o seu limiar. Para o mesmo ritmo, a sua frequência vai cada vez ficar menor. E isso é perceptível para quem usa controle de frequência cardíaca a cada semana, e é muito gostoso de observar para um treinamento feito da forma correta. E outro detalhe importante, melhorar a capacidade aeróbica é vantajosa para a maioria dos corredores, porque a maioria das provas de 21K, maratona, é basicamente feita por metabolismo aeróbico. Então, mesmo atletas que já têm experiência e conseguem correr bem, se perceber que tem algum grau de deficiência, vale a pena fazer um período de base caprichando no intuito de melhorar o limiar aeróbico. Vamos fechar com o nosso resumo Falalu sobre síndrome da deficiência aeróbica. A síndrome da deficiência aeróbica pode ser bem comum em novos corredores e atletas que estão começando no endurance, dependendo do passado atlético de cada um. Considerem uma temporada, algumas semanas ou meses, fazendo um treinamento básico focado em baixa intensidade, volume com baixa intensidade. Você não apenas vai reduzir sua frequência cardíaca para a mesma velocidade, como também vai construir um motor aeróbico que vai te acompanhar por um longo período com saúde no esporte. É isso aí, quero que vocês comentem. Quem já fez teste ergospirométrico e aí já sabe de verdade seu L1 e seu L2, se bem que isso muda muito rápido com o treinamento. Quem faz esses testes baseados na fala, na respiração, e quem percebeu com esse vídeo que claramente precisa melhorar a capacidade aeróbica, comenta aqui com a gente que a gente pode ir acompanhando uns aos outros. Eu mesmo, sempre que tiro um período mais de férias, de off, volto com algum grau de deficiência, sofrendo, frequência cardíaca mais alta, mas depois de algumas semanas de treino de base a coisa se ajusta e aí depois vai bem demais. É isso aí e até o próximo vídeo.